Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa, nosso terceiro programa já, né? O tempo passa rapidinho, as semanas passam rápido. E aí a gente já está chegando aqui ao nosso terceiro programa, que agora não carece mais de nome. Finalmente o programa é batizado. O nome do programa será Veritas, que do latim significa verdade. Vou explicar o nome do programa daqui a pouquinho. Não quero que esse nome pareça muito presunçoso nem pretensioso. Boa noite aí, Daniel. Mas é importante que a gente entenda a razão de ser do nome do programa. Daqui a pouco a gente explica. Mas vamos começar rezando, pedindo a Deus que abençoe esse nosso encontro, esses próximos aí 29 minutos que vamos passar juntos, para que sejam aprazíveis e também nossas orações sejam atendidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje é dia dos anjos da guarda. Então vamos rezar para o anjo da guarda da forma correta, gramaticalmente falando, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. É estranho para nós, né? Porque a gente pensa que é me guarde, me governe, me ilumine, mas no português mais raiz, né? O imperativo do guardar, do iluminar, o tu termina em a, né? Então, guarda tu, ilumina tu, cuida tu da minha vida. Então, aprendendo a rezar direitinho, né? E com isso começamos o nosso programa. Como eu disse a vocês, agora o nome, temos aqui, né, o nome Veritas. A palavra Veritas significa verdade, do latim. E eu acho que esse nome vem bem a calhar, porque o que eu procuro aqui é a verdade. Acho que a grande busca do cristão é buscar a verdade revelada e clara de Jesus Cristo, já presente nas suas escrituras e também através da tradição da igreja, mas também as verdades escondidas que Deus nos permite tentar encontrar sempre à luz da teologia eclesiástica, da teologia da Igreja Católica. Boa noite, Ana. Boa noite. Deus abençoe por estar aí presente. Então, essa busca pela verdade também é uma resposta à pergunta provocativa de Pôncio Pilatos, né? Quando Pilatos chama Jesus para interrogá-lo, Jesus diz que é a verdade e Pilatos então responde, né, em latim, quid es veritas? Que é a verdade? É um deboche. Que é a verdade? E o mundo de hoje justamente faz isso. Ele pergunta para nós, quando a gente faz uma afirmação de que existe uma verdade, existe uma verdade que transcende o materialismo humano, o mundo relativiza isso e pergunta: que é a verdade? Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas veja, as pessoas têm confundido verdade com opinião, gosto. Eu posso ter gosto diferente do seu, opinião diferente da sua, mas a verdade é a verdade, independente do que eu ache, do que eu goste, do que eu opine. Então existe uma verdade, essa verdade centrada em Jesus Cristo e na teologia da igreja. E é importante que nós busquemos essa verdade. Então, se Pilatos diz assim, qui es veritas, que é a verdade? A igreja tem revelado a verdade há 2000 anos aproximadamente. Então,
nossa resposta também a Pilatos e a todos os que relativizam a verdade é: aqui vamos buscar a verdade. A luz de Deus, a luz da teologia, a luz da tradição e das Sagradas Escrituras, né? Então, esse aqui é o nosso programa Veritas número 3. Toda segunda às 8 horas, se Deus quiser. Bom, na semana passada fiz aqui uma apresentação a vocês, bem rápida, bem resumidinha, do que foram as primeiras heresias da igreja. E perguntei a vocês se vocês notavam algum tipo de padrão dentro delas, né? E o padrão é que basicamente as heresias que mais violaram a ordem da igreja e que mais suscitaram emoções contra a igreja vieram de dentro dela. De dentro dela. Não dos dogmas da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana professa a mesma fé e o mesmo cerne sacramental, oratorial, a verdade há 2000 anos. A igreja já foi atacada de todo lado e continua de pé. Nenhuma instituição continua de pé como a igreja continua. Mesmo atacada e dilacerada tantas vezes. Chesterton diz que a igreja morreu muitas vezes, mas ressuscitou porque tem um Deus que sabe como sair da tumba, que sabe como sair do sepulcro. Então, assim como o nosso Deus morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, também a igreja morreu, modo de dizer, quase morreu, desfaleceu, ficou fraca, mas ressuscitou muitas vezes. Disse ou escreveu o Papa Pio XI: os piores inimigos da igreja foram os seus próprios bispos, sacerdotes e religiosos infiéis. A oposição de fora é terrível, nos dá muitos mártires, mas o pior inimigo da igreja são seus próprios traidores. Ou seja, quando romanos, nazistas, comunistas, diversos tipos de pessoas perseguiram a igreja, muita gente morreu, mas essa morte não foi em vão. Foi a morte em nome e em amor à verdade central, a luz que não se apaga, a verdade, o caminho e a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza foram recompensados com o céu, com a vida eterna, esses que deram a sua vida para não negar nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por outro lado, muitos de dentro da igreja, entrando em discordância por algum motivo com ela, acabaram criando teorias, ideias, rupturas que levaram muitas pessoas ao caminho do erro, do pecado e da heresia. Já expliquei o que é heresia em programas anteriores, ainda dá tempo de você assistir e se atualizar. E hoje vamos falar de um golpe que talvez tenha sido aí o maior que a igreja já sofreu na sua história e que abriu portas para muitos outros golpes, que foi o luteranismo, a doutrina professada e criada a partir justamente de um homem que era um monge, um padre, Martinho Lutero. E aí, como dicas de leitura, recomendo a vocês o livro do professor Felipe Aquino, Para Entender a Reforma Protestante. Chama-se assim o livro, Para Entender a Reforma Protestante. E um livro que é muito mais denso, esse aqui eu recomendo para as pessoas com um pouquinho mais de gabarito aí intelectual, que conheço um pouco mais, que é Politização da Bíblia. Olha o tamanho do bichão, tirando as notas aqui, nós temos 700 páginas, e quase 100 páginas aí de notas. Então é uma ampla pesquisa dos estudiosos Scott Hahn e Benjamin Wiker, que escreveram esse livro magnífico aqui, falando de como a Bíblia foi sendo politizada no processo de laicização dos estados. Então, para a gente entender o fenômeno Lutero, não vou aqui estender tanto a coisa, mas é bem provável que ainda fique um pouquinho disso para a semana que vem. É importante a gente entender da onde surge a possibilidade do luteranismo,
Então é o seguinte, nós sabemos que a Idade Média foi uma idade muito gloriosa, por muito tempo foi chamada de Idade das Trevas, e os historiadores já desmentiram isso. É só você estudar de verdade que percebe que não foi Idade de Trevas coisa nenhuma, né? Só que em certo momento, aquele período, a Europa entrou em uma severa crise, uma crise que tinha fatores que o homem não podia controlar, por exemplo, a peste negra, crises agrárias que levaram a uma fome muito grande, mas também uma crise decorrente de fatores que o homem podia controlar. Por exemplo, o aumento da indecência e da corrupção, as violências, as guerras, né? Tudo isso poderia ter sido evitado. Apesar dos esforços da igreja em educar a população europeia e muito progresso aconteceu, ainda assim a coisa não chegou ao patamar esperado. E quando houve as guerras chamadas cruzadas, em que inicialmente motivada pela ideia de retomar Jerusalém, que era um centro de peregrinação importante para os cristãos e que era tomada e controlada pelos islâmicos, né? Durante esse processo de várias cruzadas ao longo dos séculos, surge e vai se fortalecendo uma nova classe social europeia que nós chamamos de burguesia, que de alguma forma era a classe dos comerciantes, mas também uma classe muito ligada à retomada da vida urbana dentro da Europa. E nesse sentido, ao mesmo tempo em que surge e vai se fortalecendo e crescendo essa burguesia, também vão surgindo os estados modernos, especialmente os 4 primeiros países em formato que a gente chama moderno no mundo: Portugal, Espanha e depois Inglaterra e França. Então, junto a essa ascensão burguesa, você tem a ascensão de figuras de controle social que eram os reis. São chamados de monarcas absolutistas, e muita gente vê isso com maus olhos, até porque acha que a democracia é sempre maravilhosa, né? A gente talvez precisasse dar um choque de realidade para que essas pessoas percebam que a democracia também tem as suas desgraças. Mas surgem aí os estados modernos controlados por reis. E obviamente havia uma noção muito forte que vinha da antiguidade, uma noção de ordem social. E a ordem social era em torno da vida religiosa. Hoje a gente fica com essa ideia, né, de eu trabalho, eu voto, eu passeio, eu invisto meu dinheiro, mas tudo isso está dissociado da vida religiosa. A religião está em outra esfera, né? A gente vê cristãos defendendo escola laica, estado laico. Isso é um absurdo. O autêntico cristão deve saber que a religiosidade deveria estar presente em todas as esferas da sua vida. Então, trabalhar com Cristo, passear com Cristo, investir com Cristo, estudar com Cristo, a verdade de Jesus Cristo tinha que estar presente em todas as esferas da vida humana. E aí, o que acontece? Como havia essa ordem na Idade Média, um grupo de burgueses começa a professar contra essa ideia, né? Para eles, e essa é uma ideia que vai crescer muito até o Iluminismo e a Revolução Francesa e os Estados Unidos consolidarem esse conceito, a ideia de que a igreja e os reis oprimem, não dão liberdade. Essa era a ideia enganosa dessa gente. Eles não entendem o conceito do que é de fato a liberdade. A liberdade só pode existir e ser realmente vivida à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe liberdade plena. Qualquer filósofo de meia tigela aí consegue chegar a uma verdade fundamental. Se todo mundo for livre para fazer o que quiser, a gente se destrói. Não existe, a humanidade colapsa. Então é preciso o quê? Das normas, das regras, da boa vivência. E precisamos de lideranças, de princípios, de valores, etc. E nesse sentido, o que dava princípios, valores e os etcéteras? A igreja, através dos padres, dos bispos, mas também dos reis. Pois bem, quando chegamos no século XVI,
né, século XV indo para o XVI, a crise da Idade Média chegou ao seu auge. E era uma crise, como eu disse, com fatores incontroláveis e alguns controláveis. E um fator de crise que estava sendo muito grave eram os escândalos de corrupção na igreja. Se por um lado nós tínhamos os grandes santos da igreja que existiram ao longo da Idade Média, nossa, se a gente fosse fazer uma pesquisa a fundo disso aí, você ia ver quanta gente maravilhosa. Conhecida, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santa Clara, e também gente desconhecida, esses santos anônimos que vão vivendo e seguindo a fé em Jesus Cristo com uma retidão que nos surpreende, nos espanta. Só que por outro lado, ficava mais marcado, muitas vezes à vista das pessoas, ficavam mais marcadas as corrupções, os maus padres, os maus bispos, os maus papas. E começa a haver uma confusão muito grande na cabeça dessa gente. É uma confusão que já existe hoje, quando a gente tem conhecimento e acesso à cultura e pesquisa. Imagine naquela época em que as pessoas não tinham acesso a quase nada de informação. Então começa a pegar muito mal para algumas pessoas que aqueles que deveriam estar dando exemplo não o dessem. E ao invés de elas responsabilizarem apenas as pessoas que cometiam esses erros, responsabilizavam por tabela a própria igreja e mais tarde muitas responsabilizam o próprio Deus, né? Quando a gente chega naquelas filosofias nihilistas, por exemplo, de Nietzsche, Schopenhauer, né? Então o que nós temos que entender é o seguinte: por que a gente culpa, né? Por que a gente não, Deus me livre, eu não culpo a igreja e Deus por isso jamais, né? Por que o pessoal culpa as esferas acima? Porque era uma justificativa para elas próprias não terem que agir como a igreja mandava. Então, quando eu pego aquela pessoa, o padre, o bispo, corruptos, e os denuncio e transfiro isso para a igreja, é uma forma demoníaca, obviamente, né? Uma ação do demônio aí, nessa sugestão maligna de fazer assim: olha, se os representantes da igreja não correspondem com o que ela ensina, também não é obrigação sua como leigo fazer. E aí começam essas perguntas horríveis, né? Que levam ao mau caminho. Quem sabe a igreja foi só uma invenção dos homens, não é? Quem sabe dê para seguir uma religião nova, criar a sua própria fé. E alguns chegam às raias da loucura de perguntar-se, ou colocar como sugestão, né? Provável que Deus nem exista, faz o que você quiser. Pois bem, meus queridos, é mais ou menos isso que vai acontecer com Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu, né, o nome mais adequado é Martin Luther, embora alguns traduzam como Luther, mas outros falam que possa ser Luder. De qualquer forma, traduzido, né, antigamente o português, por ter uma raiz latina, traduzia os nomes e colocou então Martinho Lutero. Ele nasceu numa região ali dos estados germânicos. Nós sabemos que a Alemanha, enquanto país, demorou muito para se formar, se formou aproximadamente uns 140 anos atrás, e até então era um conjunto de reinos todos picados, mas muito ligados por um certo grau de unidade linguística, que nós chamamos de língua germânica, e também pelo fato de que a região tinha sido um grande domínio imperial chamado Sacro Império Romano Germânico. E dentre os estados que havia ali na região europeia ocidental, os estados que talvez mais fossem controlados pela igreja, além ali dos estados italianos, são os estados germânicos, né? Ficavam sob o domínio dos estados da igreja. E nesse sentido eram mais submetidos aos interesses do Papa, ao papado, não é? Então, o que acontece é que Martinho Lutero nasce nessa região em que
pouco a pouco começa a haver um conflito político entre os príncipes ou reis dos estados germânicos e o papado, uma briga por controle regional, controle de seus bispos, controle de seus padres. Por quê? Controlar os bispos e os padres era controlar a própria população. Então, Martinho Lutero, ele vai nascer nesse clima de conflito político, tá? E vamos lembrar que havia um certo espírito regionalista da igreja. Havia uma só igreja católica apostólica romana, mas havia o costume do pessoal chamar de a igreja da Espanha, a igreja da Inglaterra, a igreja da França. Então essa ideia de que o Papa controlava todo mundo, né, de que o Papa pudesse ter de alguma forma como se fosse um mestre das marionetes controlando os reis, ela é muito falsa. Os reis e rainhas começaram a disputar certo controle sobre os bispos dos seus países e então queriam comandá-los como se a igreja deles fosse separada do Papa. Em certos momentos, quando o Papa tentava intervir, mandava cartas, bulas para tentar intervir em situações complicadas que aconteciam, alguns reis chegavam ao escândalo de querer ameaçar o Papa. Olha, ou o senhor fica quieto aí, ou a gente separa a igreja daí, entendeu? A gente toma o controle. Até os reis espanhóis, que foram muito católicos, tiveram suas rusgas com a igreja e ameaçaram, por exemplo, fazer uma separação, né? Então, é importante a gente entender que havia a centralidade da igreja católica em Roma, mas que havia esse gosto regionalista em que os reis, às vezes, disputavam forças, quedas de braço com os papas, né? E Martinho Lutero, então, nasce em uma região germânica, onde havia esse conflito político, e justamente por isso mais tarde ele vai se sentir resguardado em pensar assim, né? Se eu estou aqui em uma região que me protege da força do papado, então ele se sentiu mais confortável em escrever as ideias e criar uma ruptura forte com a igreja ali naquela região. Então essa é apenas uma introdução. E semana que vem nós vamos tratar realmente da heresia de Martinho Lutero, né? E das coisas que ele propôs tentando romper com a igreja. Então, para quem chegou agora, hoje, depois pode voltar aí para o nosso encontro desde o início, pegar essa história que eu estava explicando, né? E lembrando que esses nossos primeiros programas estão focando nos ataques contra a igreja, para que nós cheguemos a compreender lá por volta do nosso 9º ou 10º programa, por que a igreja vive uma crise que parece emanar de dentro dela própria. Então a primeira coisa que você tem que entender, isso não é novo. Segunda coisa que você tem que entender, Jesus previu e já falou isso, e isso já é demonstrado pelo próprio fato de Judas estar entre os apóstolos. Então existirem pessoas contra a igreja dentro da própria igreja já existia no tempo do próprio Jesus Cristo. E terceiro, isso não nos deve servir para afastar da igreja. A igreja é uma instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós, portanto, zelar por ela, observá-la e orar por ela. E justamente fazendo isso, né, no encerramento do nosso programa, como tem sido aí o nosso costume, nós vamos rezar agora, e eu convido vocês a me acompanhar, o terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Na primeira dezena, começamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. E agora, no lugar das contas da Ave Maria, eu rezo e vocês acompanham. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Na terceira dezena agora, vamos pensar no Papa Francisco, rezando. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Nessa quarta dezena, melhor chamando, vamos pensar agora no nosso bispo, Dom João Inácio, bispo de Campinas. E se você mora em outra localidade, pense aí no bispo da sua cidade. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes.
Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. E na última dezena, rezamos. Pense agora nos padres que você conhece ou pelo menos no pároco da sua igreja. Pense nele e vamos rezar. Através desses padres que a gente pensa, estamos rezando também por todos os sacerdotes. Antes disso, encerrando a dezena anterior. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E agora sim, na quinta dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Amém. Obrigado a todos que me acompanharam, que me assistiram e que rezaram junto comigo. É importante que a gente sempre nós nos mantenhamos em oração pelos nossos sacerdotes, pela nossa igreja, especialmente em momentos de crise. Deus abençoe nossas vidas, nossa semana, e segunda-feira que vem às 20 horas, venha conhecer o resto dessa história de Martinho Lutero comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.